318 clusters de 3 casos ou mais de coronavírus estudados na China. 318 em um estudo. Sabe quantos ocorreram em espaços abertos? Nenhum. Primeira informação. Segunda informação, exercício físico, fechamento de academia. É interessante o que se chama em erística, que, como tu sabe, pela tua formação, é a base do discurso do canalha, se chama de senso de emergência, que é quando tu muda a regra do discurso ao longo do jogo. Então, primeiro, as pessoas que eram contra o tratamento precoce diziam que não existia ensaio clínico randomizado, etc. Mas em relação a fechamento de academia, quem era contra o tratamento precoce era a favor do lockdown e fechamento de academia. Tem um ensaio clínico randomizado produzido em Oslo, onde sequer máscara se usou, se observou um distanciamento mínimo de 1 metro, ou se o exercício era intenso 2 metros, estava tendo circulação viral em Oslo, e no grupo que foi randomizado ao exercício, sabe quantos casos de Covid-19 teve? Teve 1 caso, e quando foi se investigar, o cara tinha furado o protocolo, tinha ficado em casa com medo, não tinha que treinar. Ou seja, tu vê isso que a gente chama em erística de senso de emergência, quando tu usa um discurso para uma coisa e para outra coisa a regra do discurso não se aplica. Então é que nem tu jogar bola, chega na frente do goleiro e tu diz agora futebol é com a mão, pega a bola com a mão e joga para dentro do gol e sai comemorando. Né? Então, mas voltando para a escola, a questão da escola é o que eu te falei, eu sou contra a reabertura de escola porque eu sou contra elas terem fechado. Prova disso é que, por mais paradoxal, cruel e perverso que pareça, a escola dos meus filhos foi a primeira escola privada no Rio Grande do Sul que fechou. Quando eu fiquei sabendo disso, eu tenho o texto no meu telefone, eu estava tão nervoso que eu não conseguia sequer teclar com o diretor de direito explicando do porquê que isso era um erro. Olha, não precisava ter feito nada além de ter revisado para saber que não precisava fechar. Porque o modelo de fechamento foi baseado em premissas de influenza. Só que na influenza, primeiro ponto, na influenza a criança fica muito doente. Segundo ponto, na influenza a criança é uma grande transmissora para os adultos. Por que pegar a influenza de modelo se em 2002, 2003 a gente teve o SARS-1, que é 80% semelhante a este vírus, inclusive tem o mesmo coeficiente de dispersão de 0,1, e inclusive, como o Flávio já nos ensinou, usa o mesmo receptor ECA2. Ou seja, que tem uma distribuição bem menor em crianças entre 1 a 12 anos. Por que não se basear no que ocorreu no SARS-1, que é um vírus muito mais parecido com a influenza, para as políticas do SARS-2? Na ocasião, se fechou escolas em Singapura, em Pequim, em Hong Kong, não reduziu um único caso. E olha, mesmo que tivessem usado uma métrica de influenza, 1968, 1957, vamos pegar 1957, H2N2, gripe asiática. Na ocasião, o R0 era de 2,5, ou seja, cada um infectava para 2,5, e se fecharam algumas escolas. O que se aprendeu? Que mesmo para gripe, onde a criança fica doente e onde a criança transmite, quando o R0 é acima de 2, fechamento de escola funciona muito pouco, contribui muito pouco para a redução do número total de casos. Ou seja, mesmo usando a influenza, a gripe, se tivesse estudado, a própria gripe não teriam fechado. Se tivesse usado como modelo coronavírus, nem comento. Mas Ricardo, mas 1 bilhão de crianças em todo mundo ficaram sem escola? Sim. Só que na Europa se abriu depois de 30 a 60 dias. Na Europa se abriu na primeira onda de flexibilização. Aqui tem lugares com mais de 200 dias de escolas fechadas. Então não é a mesma coisa. Já vieram várias ondas de flexibilização, bem-vindas, aliás, ondas de flexibilização, mas as escolas continuam fechadas. Porque se a experiência de reabertura, agora sim, não é nem modelagem, não é nem baseada em vírus prévios, se a experiência de reabertura foi universalmente bem sucedida, olha o estudo inglês S-Kids, Flávio, 43.049 swabs feitos em crianças e em staff, no Midsummer inglês, entre junho e metade de julho. Um caso de transmissão em crianças, filho de profissionais da área da saúde. Soroprevalência, porque lá quando eles fecharam, eles fizeram pelo menos uma coisa inteligente. Crianças vulneráveis, muitas vezes, dependem de colégio para comer.
para não apanhar em casa, para não ser abusada. Lá na Inglaterra, eles deixaram crianças vulneráveis continuar estudando e também filhos de profissionais da área da saúde. Porque quando o absenteísmo passa de 15% entre profissionais da área da saúde, a mortalidade entre os pacientes aumenta. E tinha dados mostrando que 30% dos profissionais da área da saúde ingleses tinham filhos dependentes. Então, quando voltou às aulas, se comparou a soroprevalência, que é uma medida de exposição ao SARS-CoV-2, entre quem tinha ficado em colégio e quem tinha ficado em casa. Era igual. O colégio não prejudicou ninguém. O colégio não é um ambiente de super spreading. Isso foi tema de vários editoriais. O Flávio é editor de várias revistas médicas. E isso é um tema recorrente. Escola não é ambiente de super disseminação. A criança está protegida na escola. O que a gente sim consegue, tirando a criança da escola, é fechar uma janela de plasticidade cerebral, de plasticidade sináptica, de aprendizado, que não se recupera depois. É uma falácia dizer que recuperação, que depois a gente recupera mais tarde a educação. Já é uma falácia para a economia, imagina para a educação. Não recupera depois, não. Então, a gente vai ter um prejuízo enorme cognitivo, financeiro, às custas com que benefício? Nenhum, zero, nada. Aliás, só para complementar, ter criança em casa é bom, não é ruim. Tem um estudo com mais de 300 mil crianças escocesas mostrando que a cada criança que tu tem em casa, o risco de pegar coronavírus cai 11% a mais. Porque as crianças não trazem para o lar o SARS-CoV-2, mas trazem rinovírus, trazem nariz escorrendo de outras causas. E esse nariz escorrendo de outras causas faz com que os adultos produzam interferon. E interferon bloqueia contra a infecção pelo SARS-CoV-2. Então, criança em casa protege, não transmite. No estudo da Pediatrics suíço, menos de 8% dos clusters familiares foram causados por crianças. Então, criança pega muito pouco, tem muito pouco sintoma, complica muito pouco e transmite muito pouco.